E aí, pessoal, como eu falei para vocês, vamos ter papos de atletas aqui da nossa região. E hoje estou com duas atletas e também instrutoras de jiu-jitsu, a tia Kátia e a tia Ana. E nós vamos conhecer um pouco da história delas e saber como é que é esse esporte, que eu tô curiosa para saber porque eu nunca fiz, então não tenho ideia nenhuma. E de início eu já queria perguntar para elas o que fez elas iniciarem mesmo no esporte, o que incentivou vocês, como começou isso? Na realidade, comigo foi o seguinte, eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos e eu apanhava muito da minha irmã mais velha. Minha irmã são 4 anos mais velha que eu e eu só levava taca. Eita! E aí, com isso, eu tive uma oportunidade de começar o judô, né? Com mais ou menos 13, 14 anos. Consegui levar o judô até os meus 16, 17 anos. Comecei a trabalhar, tive que parar porque não consegui conciliar, né, as duas. E parei. No que eu parei, comecei a trabalhar tudo e me fazia muita falta. Eu costumo dizer que o judô é o meu amor e o jiu-jitsu é a minha paixão. Olha, são dois, não é só um não. E com isso, eu, depois de já mais amadurecida, já podendo ter um pouquinho mais de tempo, né, conheci o mestre Juquinha, né. No judô foi com o sensei Walter Malva, um sensei que eu amo de paixão. E logo conheci o Juquinha, comecei a treinar com ele na Cia do Corpo, lá na 216. E com isso eu treinei durante um ano e meio. Parei de novo, porque começou a ter que começar a faculdade, essas coisas assim. Parei. E depois já de ter o meu filho, né? Isso há mais ou menos uns 16 anos atrás, eu voltei para o judô. Foi cedo. Depois eu voltei para o judô com o sensei Nafs, né? Um sensei daqui de Sobradinho, super renomado. E depois eu encontrei um amigo meu, de muito tempo, o mestre Joãozinho, e ele me chamou para continuar, né? Esse trabalho que o mestre Juquinha fazia. E logo eu fui, né? Comecei o jiu-jitsu com ele. Então, aí eu fazia os dois. Eu conseguia conciliar trabalho... Isso eu ia falar, como é que você conseguiu conciliar os Dessa dois? vez eu consegui conciliar trabalho, marido, escola... Que tem família. Casa, judô e jiu-jitsu. Tem que gostar. Né? E aí, com isso, eu fui conseguindo fazer, né? Conheci o mestre Thales na academia. E quando eu já estava indo para a faixa roxa, nós começamos a trabalhar junto com as crianças, né? E aí eu descobri que aquilo ali era uma paixão. Uma paixão. Isso é tão bom. Né? Eu estou terminando o curso de pedagogia, né? Quero engatar na educação física também. E aí, com isso, só foi crescendo. Foi crescendo. Hoje eu estou aqui na Bravos, feliz. A gente tem uma academia super forte. E é cheia, né? gente. Cheia. Eu vi aqui na aula delas, Uma equipe bem concentrada, uma equipe muito amiga uma da outra, né? Uma sempre unida. E isso ajuda muito. E aí, com isso, eu consegui, né? Já tem 1 ano e alguns meses que eu consegui a faixa preta. E agora eu me dedico só realmente para o jiu-jitsu. Entendi. Continuo, realmente, assim, o meu ciclo de vida hoje é o jiu-jitsu. Olha aí. Entendeu? A história é longa. Um pouquinho. Tem uma história aí e foda, né? Porque é tão bom quando a gente descobre um esporte que se torna a nossa paixão. Sim. Porque, igual você falou, você tem tantas coisas para fazer, tantas responsabilidades, mas mesmo assim você não consegue parar de pensar naquele esporte. Exatamente. E você, Ana, também, conta pra gente como é que foi a sua história. Então, foi um pouquinho difícil também. Eu comecei no mundo das artes marciais com 2 anos de idade. Um bebê. Um neném. Ai, meu Deus. Minha mãe tinha uma creche e nessa creche tinha o horário de judô, específico de judô. E eu comecei lá fazendo, fui indo. Quando eu fiquei mais velha, eu fui treinar no ginásio de esportes daqui de Sobradinho. Treinava com o professor Humberto. Treinei por muito tempo, eu era apaixonada. Minha mãe, eu não sei se era tanto assim não, porque ela insistiu em outros, não só em outros esportes, em outras modalidades.
Tentei fazer ginástica rítmica, circo, balé, dança moderna, mas no final sempre voltava pro judô. Aos meus 7 anos, 6, 7, eu perdi a minha vaga, porque era só para a escola pública, e minha mãe não achou judô em Sobradinho. Então, ela foi atrás de alguma coisa ali parecida, uma coisa que ela pudesse me enrolar. E aí ela achou o Thales na quadra 12 e o João Moura, que era o meu antigo professor. E eu comecei a treinar Gil lá em 2012, mais ou menos. E aí fui indo, cheguei até aqui. Esse ano eu vou completar 11 anos de jiu-jitsu, não é 16 pouca coisa, anos não. de arte marcial. Pra quem tem 18 é muita coisa, né? Muito tempo. E a gente vê assim, a gente pensa que ela só fazia, mas não é bem assim. Eu cheguei a vender minha chapinha de cabelo para poder pagar mensalidade, vendi roupa, vendi bombom na escola com a minha irmã, tudo isso para pagar mensalidade. Porque no início, meu pai e a minha mãe, tem que fazer um esporte para ter saúde, mas eles não acreditavam que eu pudesse viver disso, que isso pudesse ser minha paixão. Então acabou que eu fui indo, sobrevivi, cheguei aqui hoje. Nossa, que legal, que história bacana. Eu acho tão interessante essa questão de, tipo, sua mãe tentou você fazer outros esportes, só que você se identificou em algo. E isso é tão interessante, porque eu gosto de passar isso para as pessoas, principalmente os meus seguidores, para dizer, gente, é importante fazer um esporte. Que seja algo que você goste realmente. Isso. Então você ir tentando, foi legal de você fazer um e outro, não, mas eu gostei desse, é desse que eu quero. Insistir naquele. Exatamente. Aquilo O sucesso vai acontecer. Exatamente. Aquilo só aumentou a minha certeza. Quanto mais eu provava mais modalidades, mais eu tinha certeza que era aquilo que eu Não queria. tinha jeito, é isso que eu quero. Eu quero jiu-jitsu, eu quero judô e não tem papo. Olha aí. E eu sei que vocês tiveram bastante experiências já, né? Participaram de campeonatos que vocês participam, Isso. né? Vocês sentiram em algum momento preconceito por serem mulheres? Muito. Não é o que falta, é preconceito dentro do tatame. Eu acho que assim, hoje em dia tá bem melhor, mas na época que eu entrei, que a Tia Kátia ainda era bem novinha no jiu-jitsu, porque quando a Tia Kátia entrou, eu já tava treinando com o tio Thales. Então, tipo assim, quando a gente entrou, tinha muito disso. É menina, vou usar pra descansar, vou fazer um rola mais leve. E o que mais a gente sente dentro do tatame é isso. Mas eu acho que agora vem melhorado bastante. E com você, Tia Kátia, também, qual foi a sua sensação? Como ela falou, vocês já passaram por esse preconceito. Me conte um que ficou assim, que te marcou. Muito marcado. Foi logo quando eu retornei, né? Quando eu retornei para a academia, para o jiu-jitsu, no caso, não foi o judô. E assim, existem os acolhedores, né, que te ajudam, sim, existem. Só que existem aqueles mais machistas e que não aceitam, né? Então, assim, uma coisa que me marcou muito e que eu sempre falo para todas as minhas alunas, que é o quê? Nesse momento, a gente estava realmente fazendo uma briga de jogar um para frente, o outro jogava lá para trás, então era uma briga de força mesmo. Sim. A gente estava realmente naquela de força. E a gente tinha que fazer as pegadas e fazer isso, levar um até o final do tatame e o outro até o final do tatame. E eu estava, inclusive, com um que, na época, ele era um faixa roxa. E, nesse momento, ao invés dele só me empurrar, ele me batia. Olha. Ele, com a mão de soco, ele me dava 2 soquinhos, assim, provocando. sabe? Provocando, né? E com isso, como eu já vinha do judô, quer dizer, se fosse uma pessoa que era o primeiro dia dela, era muito capaz dela desistir. Sim, mas com certeza. Como aquela arte marcial já estava em mim, já estava no meu sangue, eu falei, não vou deixar. Então eu falei para ele, olha, você está me machucando, não é bem assim, não é dessa forma que tem que fazer. Sim. E ele já logo falou, olha, se você quer estar no tatame, você vai ter que aguentar o que for aqui dentro. Olha. Entendeu? Olha só. Então, assim, isso me marcou demais. E a partir daquele momento eu percebi que eu tinha que ser muito mais forte do que eu era. Exato. Para eu conseguir superar todas essas imposições. Nós mulheres, né? Nós mulheres. E a gente sabe que não é só dentro do tatame. A gente depara com isso em todos os momentos. Sim, é verdade. No veículo, saindo do elevador. Em todos os momentos a gente sempre está suscetível a isso. O sexo frágil, como todo mundo acha, né? Essa questão
é um esporte masculinizado, né? Assim como o fisiculturismo também é. A gente tem que quebrar várias barreiras, né? Estou aqui com essas duas atletas que também vivenciou essa questão também de preconceito, por nós sermos mulheres, até mesmo investimentos. Eu não sei se vocês já repararam isso, pelo menos que o fisiculturismo é assim. Empresas grandes normalmente investem mais em atletas masculinos. Vocês também sentem isso? Também, sempre. E salário? E o salário? Né? Exatamente. Então, tudo isso dá uma diferença boa. Sim. A gente precisa buscar esse equilíbrio, né? Verdade. Tem que ter. Tem que ter. Senão a gente não faz nada. Vai desaparecer. Exatamente. Né? Mas graças a Deus estamos aqui, lutando pelo nosso espaço, conquistando, né? Sendo destaque. Aqui em Sobradinho, gente, que é da onde somos, né? Temos várias mulheres que já são destaque nos esportes. Eu vou mostrar para vocês ao longo aí do tempo vários esportes, né? E voltando aqui à nossa conversa, me explica um pouquinho, Kátia, como que é o esporte. Como é que faz para conquistar as faixas? Então, é uma avaliação diária, né? Essa avaliação, ela é sempre feita de 6 em 6 meses, né? Só que é o que eu falo para os meus alunos. A todo instante eu estou olhando, eu estou analisando, eu estou realmente olhando e vendo se é merecedor. Sim. Né? Então a gente tem as questões dos graus técnicos, que você vai alcançando esses graus técnicos para ter a possibilidade de uma troca de faixa. Né? Existem as faixas do infantil até o juvenil. E existem as faixas dos adultos também. Então, são muitas faixas. Sim. A Clarinha mesmo, que começou de pitititica, ela passou por muito mais faixas do que eu. Então, assim, a Clara, o meu filho, que também está desde os 5 anos no tatame, a vivência que eles têm é muito maior do que uma vivência que eu tenho. Tipo, eu comecei agora, né? Exatamente. Por quê? Porque eles foram criados ali dentro do tatame. Então, é muito interessante. Sim. Tirando que isso tudo vai refletir aonde? No social dele, em escola. Sim. Concentração. Disciplina, organização, né? Disciplina, educação. Sim. A hora de falar, a hora de esperar. Entendeu? Como então, a Ana falou, respeito, que é uma coisa que hoje precisamos muito. Né? Então, assim, o jiu-jitsu, ele engloba, não é só a arte marcial em si, né? Mas a gente visa muito a melhora em sociedade. Sim. A gente busca muito isso, muito. Então, são várias faixas, vai depender da idade. Depende da idade, do tempo, né? E é uma avaliação individualizada. Individualizada. Pelo próprio instrutor, no caso. Pelo próprio instrutor. Olha aí, que é diferente, né? Não são como no fisiculturismo, são árbitros, vamos lá, 5 árbitros que nos avaliam. Não, no Gil é individualizado. Tem ali um instrutor que vai avaliando conforme a progressão de cada atleta. Aqui, por exemplo, de 6 em 6 meses, junta eu, tio Thales, a Clarinha, a gente chega, pega a listinha dos alunos e fala, vamos lá, esse daqui, ele fez isso, isso e isso, faltou o quê? Faltou isso, isso e aquilo. Então ele está merecendo qual a faixa que a gente vai ser? Entendi. Vai dar para ele, entendeu? Qual é o que ele merece, né? Lembrando sempre da dedicação dele, de todas as possibilidades que ele tem. E ele consegue evoluir sozinho? Nunca. No jiu-jitsu não tem isso. O jiu-jitsu é um esporte extremamente dependente. Para você ser uma campeã, você depende absolutamente do seu adversário. Se você não tiver um adversário, você é simplesmente uma pessoa ali que está vestida de kimono. E assim, como a tia Cátia estava falando, a gente tem que analisar muito. Às vezes a galera acha que ganhou a faixa ali e acabou, mas não é. A gente começa a se preparar uns 2 meses antes. São reuniões atrás de reuniões. Tia Cátia, você acha isso? Tio Thales, você acha isso? Mas eu não concordo. E a gente vai trabalhando, vai pensando em todas as estratégias para dar o melhor para aquele aluno. Porque não é simplesmente a gente tirar uma faixa ou entregar uma faixa. O jiu-jitsu a gente aprende que a gente tem responsabilidades, que a gente tem obrigações, que a gente tem méritos, que a gente tem benefícios, e isso a gente vai pensando, montando estratégias. Então, assim,
esse contexto faixas, ele é extremamente complexo. Ele não é uma coisa assim que a gente fala, gostei dessa pessoa, vou dar uma faixa. Exato. Ele não é engessado. Você tem como trabalhar essas possibilidades. Você está entendendo? E o que é mais interessante às vezes, aquela pessoa, ela é merecedora daquela faixa, mas você consegue instigar ela para ela conseguir um pouco a mais. Olha. Se você acredita nela, você fala, cara, ela é capaz de muito mais do que aquilo. Ela pode chegar muito mais do que aquilo. E nós, como instrutores, a gente está ali exatamente para quê? Para poder dar aquele suporte para ela. Para o crescimento dela acontecer. Entendeu? Isso que é legal. É totalmente. É a gente comemorar essa evolução, entendeu? A gente, como instrutor, a gente comemorar essa instrução é super valioso. Claro, nossa. Imagina, você vê ali seu atleta subindo de nível, se dedicando, porque tá se dedicando, tá melhorando, tá ouvindo as suas instruções. Exatamente, é extremamente gratificante, porque a gente vê ali que não é só mérito dele, como a gente estava comentando, o jiu-jitsu é um esporte extremamente dependente. Então, se meu atleta ele vai lá, ele vence um campeonato, meu atleta vai lá, ganha uma faixa nova, não é nem ganhar, né? Ele conquista uma faixa nova, a gente vê que o nosso trabalho está dando certo, aquilo que a gente vem trabalhando todo dia, aquilo que a gente fala todo dia, a orelha que a gente puxa, o elogio que a gente dá, ele está funcionando. Então, é algo assim inexplicável, é uma sensação. Feedback. Exato. Chegar e falar assim, olha, eu consegui passar naquela prova porque eu consegui a concentração que eu precisava. Concentração, que é tudo, né? Concentração. Várias crianças com TDAH, DEPAC, TOD, entendeu? De autismo. Várias hoje estão procurando a arte marcial em si, por quê? Olha que interessante. Porque ela consegue, a gente consegue trabalhar essa socialização, essa concentração, o ato de esperar, ainda não é o seu momento, agora é o outro momento. Nossa, é mesmo, faz toda a diferença, é mesmo. Toda a diferença. Aí a gente faz diferença na vida da criança, da família, entendeu? Daquela pessoa quando cresce e vai trabalhar, entendeu? A gente está formando cidadãos. Sim. Então, o nosso peso é muito grande. Verdade. A nossa responsabilidade é enorme. Cada vez maior. Cada vez maior. E perguntar para vocês, quem pode, né, fazer o esporte, Gil? Só basta querer, não tem peso, não tem idade, não tem tamanho, não tem sexo, não tem nada. Todo mundo. Exato, só basta querer, a gente está aqui para auxiliar, para oferecer o que a gente tem nos limites das pessoas, das mulheres, das crianças, dos homens, dos idosos. Tanto que a gente tem mulheres de 50 anos até menininhas de 2, 3 anos de idade. Como ela começou um bebê. Comecei um baby. Inclusive, o que a gente mais ouve falar hoje em dia é que o jiu-jitsu foi feito para isso. Ele foi feito para o menor ganhar do maior, para o mais forte ganhar o mais fraco ganhar do mais forte. Olha. E assim, a gente está aqui para trabalhar e para oferecer o melhor para todo mundo. Olha aí, coisa boa. Gente, o papo foi muito bom e tem muito mais para conversar. Mas nós vamos ter outras oportunidades. Eu quero agradecer a vocês por estar aqui comigo. A gente que agradece. Por essa conversa maravilhosa. E vocês fiquem de olho e já sigam elas ali, ó. Já está aqui o Instagram delas, já vão lá. Sigam, compartilha com todo mundo. Estamos aqui na Bravos, quero agradecer aqui ao espaço maravilhoso. Se você não conhece, venha conhecer porque vale muito a pena. Como eu falei, estive aqui no momento que elas estavam dando a aula, né? Muita gente, muitos jovens e aqui ainda cabe muito mais, tem muito mais espaço para vocês. Então não perde tempo não, vem fazer parte também aqui da Bravos. Os. Passa muito rápido. Não é? Aí, deu, Júnior? Deu. Rolou? Ficou ótimo. Ficou ótimo. É massa, porque você é bem descontraída. É. Do administrador, de Sobradinho. É massa, né, cara?